Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Quando um administrador público faz dívidas para pagar despesas cotidianas, como luz ou salários, fala-se que ele violou a regra de ouro. Isso pode custar seu cargo, porque é um crime de responsabilidade. Para evitar que isso aconteça este ano, o governo federal estuda, entre outras medidas, cortar o pagamento de 50 bilhões prometidos em anos anteriores para serem pagos este ano. São chamados os restos a pagar. Desse total, 23 bilhões iriam para a educação e 22 para a saúde. Mas para tapar o buraco de mais de 100 bilhões previstos para este ano, o governo pensa ainda em usar os recursos do Fistel, o Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, e extinguir o Fundo Soberano. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir essas propostas com os deputados Enio Verri, do PT do Paraná, e Alfredo Kaifer, do PSL, também do Paraná. Deputados, esses cortes podem aí acentuar os problemas que o país está tendo ainda. O país parece que está ensaiando uma recuperação econômica. Cortar em educação e saúde, deputado Enio Verri, como é que o senhor vê essa possibilidade aí? Olha, bom, primeiro dizer que é uma honra voltar aqui ao debate com o deputado Kaifer, meu colega de Comissão de Finanças e Tributação e também do Estado do Paraná, e dizer que isso é um grande problema. Porque, na verdade, o debate é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro, a economia está recuperando. A economia sempre recupera, apesar de todos os equívocos que o governo Temer está praticando. Por quê? Porque na economia tem o ponto ótimo da crise. Chega uma hora que não tem como cair mais e ela naturalmente recupera. Apontando uma recuperação de 1%, isso é um pequeno ajuste na economia, já dá 1%. Então, primeiro, não fazendo nada ela recupera. Fazendo besteira, recupera. Esse é o primeiro aspecto. Embora não recupera nos patamares anteriores, históricos, como vinha a economia brasileira. 2. Respeitar a regra de ouro é fundamental. Você emprestar dinheiro para cobrir custeio, é uma bola de neve. Isso aí, de fato, estoura a economia. Agora, cortar, por exemplo, o resto a pagar, não é uma coisa simples. Vou pegar, se me permite, deputado Kaifer, o deputado Kaifer tem direito às suas emendas. Essas emendas, parte dela, por exemplo, na educação. A educação libera uma parte, começa a obra, né, portanto, fica lá o resto a pagar. Conforme vai sendo medida a obra, o dinheiro vai sendo liberado. Cortar agora o resto a pagar é parar uma obra no meio. Isso custa muito mais caro ao país do que qualquer outra coisa. Na saúde, também ocorre isso. Uma emenda minha, por exemplo, eu coloquei uma emenda de R$200 mil para determinada cidade para o custeio da saúde. Foi mandado 100 mil, outros 100 mil, como já está empenhado, virá, é natural, agora você corta isso. Isso causa um grande problema, porque você criou uma expectativa, você iniciou algum tipo de obra, você cria um problema sério de forma individual para a comunidade. O segundo, que reduzir o papel dinamizador do Estado nunca é uma boa saída. Nunca é uma boa saída. Então, nós temos por trás disso problemas maiores. Por exemplo, a emenda constitucional 95. Ora, só o Brasil no mundo que tem uma proposta de congelar o orçamento. A economia brasileira é dinâmica. Você imaginou? Congelar o orçamento implica que se a inflação do ano passado foi 3%, o orçamento de 2018 será 3% maior, portanto, congela a saúde na situação que está, a educação na situação que está. E ainda por cima, você queima os empenhos que estão ali. Então, isso de fato vai criar o problema. Era necessário pensar de forma diferente. Ao invés de você ficar comprometendo o futuro, era necessário que se fizesse do Estado um papel impulsionador e fizesse com que a economia voltasse a girar. Por exemplo, acabar com a TJLP do BNDES é conter a motivação do setor industrial. Isso ajudaria, geraria mais emprego. Você pegar o dinheiro do BNDES e trazer de volta para o caixa, para cobrir uma conta do momento, você inibe o BNDES do seu papel impulsionador da micro e pequena empresa, por exemplo. É porque essa é uma das medidas também que está sendo pensada. Exatamente. Então, tirar recursos esse do já BNDES. fez, não é que está sendo pensado, está sendo feito. O que está sendo pensado, por exemplo, é o Fundo Soberano. Olha, o Fundo Soberano é um colchão, é uma segurança. Vamos conversar depois sobre o Fundo Então, Soberano. amarrando, né?
Acredito que isso não resolve. Pode até resolver um problema contábil, mas o problema de desenvolvimento econômico do Brasil vai aprofundar a crise. Deputado Alfredo Kaifer, como é que o senhor vê essa questão? Tirar dinheiro aí de duas áreas estratégicas e como é que seria de um outro jeito? Como é que resolve esse problema? É ruim você quebrar a estrutura principal da lei de responsabilidade fiscal, que a regra de ouro é a base da lei é uma dos pilares da lei de responsabilidade que inibe o Estado a contrair dívidas para determinadas áreas. Mas ao que indica os números, não há outra alternativa, porque nós ainda passamos 2018 à margem desse problema, mas o governo novo que entrar em 2019, a conta não fecha, e em algum lugar vai ter que ter você vai ter que, eu diria que é quase inevitável. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas eu diria que é quase inevitável quebrar a regra de ouro, porque senão o próximo governante vai entrar, ele vai ficar totalmente engessado, o sistema fiscal, o tesouro vai ficar engessado e ele não vai conseguir administrar. Resta, então, você ir pelo menor caminho, pelo menos ruim deles, né? Fazer alguns cortes. Por exemplo, o Fundo Soberano. Eu acho que o Fundo Soberano não faz sentido você manter o Fundo Soberano. Mas eu tenho sido crítica em algumas outras coisas que o governo, os governos, o atual e os anteriores, não têm tido coragem de mexer. Tá? Por exemplo, nós falamos aí de reduzir déficit da Previdência. Eu concordo que tem que, de alguma forma, você tem que mexer no déficit da Previdência, porque ele faz parte da estrutura fiscal e faz com que a conta não feche. Mas nós temos uma conta muito maior do que essa, que é o custo da dívida pública. Tá? E aí você tem um custo da dívida pública que no ano passado, se não me engano, foi mais de 400 bilhões de reais, chegou próximo a 500 bilhões de reais. E aí, por conta de uma dívida desse tamanho, nós temos estacionados em bancos americanos, aplicado em título do Tesouro, 1 trilhão de reais, tá? Que é nossa reserva bancária, que eu discuto absolutamente que ela não precisaria ser no mínimo daquele tamanho. Ou seja, nós temos hoje 1 trilhão de reais engessados em Tesouro americano, rendendo a 0,25%, menos de 1% ao ano, e nós aqui ainda pagando uma taxa Selic de uma dívida de 3,3 trilhões a 7%, que é o dobro da inflação. Então, eu acho que antes de mexer efetivamente aonde cobrir, aonde buscar a quebra da regra de ouro, é fazer alguns ajustes que estariam na mão do governo, que podem ser administrados. Deputado NVR, essa era a pergunta que eu ia fazer. Como é que, já que não é para tirar do orçamento, de onde tira para cobrir esse buraco? E o deputado Kaifer, ele lembrou a questão das reservas. Eu sou de uma geração que a gente acompanhava diariamente as reservas. Sim. O senhor deve se lembrar disso. Sim, também. Que assim, o Brasil chegou a ter quase 0 de reserva, isso. Depois subia, ficava 40, a gente já achava o máximo, agora chegamos a níveis de uma boa reserva. Da onde vai sair se a gente não tira do orçamento, se não tira dos investimentos de educação, de saúde, da onde sai e como é que o senhor vê essa questão das reservas? Esse debate das reservas... Que é uma discussão aí grande, sem dúvida, mas eu vou pegar... Esse debate era comum numa revista nos anos 80 chamada Visão, cujo proprietário era Henri Maxud. E toda semana a única coisa que ele sabia falar era sobre o nosso estoque das reservas cambiais, que era o caos. Eu vou pegar 2 exemplos da sua pergunta. Primeiro, ora, nós temos um limite de receita e dentro da receita tem que caber as despesas, senão acontece o que estamos discutindo aqui, essa pauta, essa crise. Se o nosso problema é receita, se temos problemas fiscais, por exemplo, o governo Temer isentou a Shell de pagar impostos, que durante 20 anos vai custar 1 trilhão de reais aos cofres públicos. Ora, por que isentar a Shell se nós estamos com dificuldades de investimento?
Também foi votado aqui na Câmara dos Deputados o refis para os grandes empresários, que resultou num prejuízo aos cofres públicos em torno de 66 bilhões de reais. Foi votado também aqui na Câmara e aprovado o refis do Fundo Rural e a redução do tributo de 2,2 para 1,2, que, segundo os dados da assessoria da Câmara dos Deputados, chega perto da casa dos 36 bilhões de reais. Então, nós vivemos primeiro um paradoxo desse governo. Se há um problema de equilibrar as contas, e eu sou crítico à maneira como está sendo colocado, mas também há soluções que estão sendo enxergadas pelo governo que ele quer, ao mesmo tempo, favorecer setores da economia mundial e até brasileira e forçar do outro lado. Ou seja, você corta empenho da saúde e da educação, você fiscaliza com mais rigidez o Bolsa Família e isenta as multinacionais de pagar impostos. No mínimo, tem que ser melhor explicado isso. Isso tem que ser colocado na conta e, quem sabe, essa conta pode ser melhor acertada. Segundo, as reservas cambiais. Eu, em parte, concordo com o deputado Kaifer. Nós não precisamos ter todo esse dinheiro nas reservas. É claro, aí vai falar aqui uma pessoa que está muito ligada à gestão pública, não só ao parlamentar. Você não pode pegar, por exemplo, 50% desse dinheiro e jogar na economia. Até porque o dólar vai lá embaixo, vai criar um problema de investimento. Agora, é um dinheiro que pode ser usado sim. E pode ser muito bem, poderíamos cortar pela metade esse recurso que nós temos, e ele pode ser usado, por exemplo, como aval garantidor, como dinheiro garantidor de investimentos. Já seria, se ou isso, financiar nossas exportações as nossas lá exportações lá fora, ou então financiamento para a indústria de base, né, de forma longa. Você não pode pegar o dinheiro e falar assim, ó, vou investir em casa. Você cria uma inflação, você cria um problema. Agora, usando como fundo subsidiário de investimentos de longo prazo, pode ser usado, não causaria um grande impacto na nossa relação com o resto do mundo e daria, sim, para achar uma alternativa. O grande problema é que, assim como esse receio de mexer nas nossas reservas cambiais, assim como essa escolha de colocar em detrimento políticas sociais, essas têm que cortar, mas manter e ampliar as vantagens para outros setores da sociedade, em especial os setores da elite do mercado internacional, isso é um grande erro. Por isso, usando um linguajar bem menos técnico, tínhamos que colocar essa contabilidade no papel e discutir isso de forma clara. É possível, tem-se que respeitar a regra de ouro, eu acho que não dá para desobedecê-la, mas tem que se pensar o conjunto da sociedade. Não se pode condenar o amanhã pensando só no hoje. Se o problema é contábil, é preciso se fazer esse reajuste. Dentro disso, a pauta da reoneração, ela vai voltar. Eu acho que você até vai acabar perguntando um pouco sobre isso, mas a reoneração, hoje, ela é um grande desafio. Talvez isso até haja divergência entre nós, mas a reoneração, dentro dessa preocupação com o equilíbrio, é um grande problema. Parte dela foi muito errada quando foi construída. E olha que foi meu governo. Só que agora, você reonerar de uma hora para outra, vai causar um conflito maior ainda. Esse desafio... Bem, então, parece que nós convergimos nisso, porque eu sou absolutamente contra a reoneração, porque ela tira o encargo de uma estrutura salarial e passa o encargo para uma estrutura de faturamento. Produção. Se há alguns ajustes a serem feitos, que se faça, mas em lugar nenhum do mundo, ou em poucos lugares do mundo, se tributa o salário. E a desoneração, ela criou esse benefício de não se tributar salário. Isso é muito bom para a economia e para a geração de empregos. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com essa conversa. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo os cortes nos gastos do governo com os deputados Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná, e Enio Verri, do PT do Paraná também. Deputado Alfredo Kaifer, o senhor chegou a tocar nesse assunto, deputado Enio Verri também, da questão da extinção do Fundo Soberano. Quando foi criado, o Fundo Soberano foi visto como uma reserva para o país, como uma reserva para um momento, para um investimento estratégico, para um momento mais crítico que o país pudesse precisar. E agora o ministro da Fazenda, Meirelles, está falando que tem que extinguir o Fundo Soberano, pegar o dinheiro que tem lá e cobrir aí os buracos. Como é que o senhor vê essa proposta? Eu sempre achei e participei dessa discussão, porque eu já estou aqui há quase 12 anos, estou no terceiro mandato, e nos mandatos anteriores isso foi discutido. Eu sempre achei um absurdo a criação do Fundo Soberano.
Fundo soberano cabe quando você tem efetivamente reservas, sobras, como é o caso da China, por exemplo, que ela tem uma reserva absurda, é sobra mesmo de caixa transformado em dólar, aplicado no mundo inteiro por aí. Países produtores de petróleo, por exemplo, que têm fundos soberanos, mas esse fundo soberano é líquido, quer dizer, é sobra mesmo. Nós criamos fundo soberano e reservas cambiais patrocinadas com emissão de título público. Ou seja, é mais ou menos como se você estourasse o seu cheque especial, tá? E pegasse o valor do cheque especial e aplicasse na poupança, que rende, sei lá, 6% ao ano. Tá? Porque você teve um compromisso de dizer, olha, família, eu fiz um compromisso, nós vamos ter X valor na poupança. Tá? Mas isso, mesmo que isso custe o estouro do cheque especial, que custa 12% ao ano. Não seria um absurdo isso? É o que nós fizemos. Nós pegamos, estouramos um cheque especial, que é contração de dívida pública paga a taxa Selic, muito maior do que a inflação, e aplicamos numa poupança lá fora, rendendo a menos de 1% em dólar ao ano. Foi assim com o Fundo Soberano e foi assim com a nossa reserva cambial. Então eu acho, se é por questão da quebra da regra de ouro ou não, mas por qualquer razão, não faz sentido nós mantermos o Fundo Soberano pago com uma taxa Selic aqui com título público. Como também eu advogo a ideia de uma redução drástica do que nós acabamos de falar, que são nossas reservas cambiais. 280 bilhões de dólares aplicados em bancos americanos, em títulos públicos americanos, rendendo a 0,25 ao ano. Deputado NVR, podemos extinguir o Fundo Soberano? Não, eu penso diferente. Primeiro, a concordância sobre as nossas reservas cambiais, concordo plenamente, embora eu chego no máximo a metade dela. Com todos os custos que o deputado Kaffer coloca, e são verdadeiros que ele está colocando, porque esse dinheiro das reservas fica guardado no Banco dos Estados Unidos com uma remuneração em dólar muito baixa. E aqui a nossa taxa de juros é muito alta. Mas parte das nossas reservas cambiais, também nós já vendemos títulos que põem ela como garantia. Portanto, nós temos um dinheiro casado. Então, para não repetir, mas isso há uma concordância. Sobre o Fundo Soberano, nós temos títulos lá, que não são emitidos, são títulos que nós já temos direito a ele, e, portanto, ele serve como uma reserva estratégica da economia brasileira. Isso, inclusive, se você diminui as nossas reservas cambiais e mantém o Fundo Soberano, isso nos dá um respeito muito grande até para investimentos do setor produtivo. Porque com as nossas taxas de juros como estão, ainda nós temos muito investimento especulativo no país, o que não é bom. Ter reserva cambial alta, mas de dinheiro especulativo não nos ajuda, porque esse dinheiro pode sair a qualquer hora, pode aprofundar a crise que vivemos, que é uma crise muito grande, econômica, mas principalmente política e de credibilidade. Então, você hoje diminuir reserva cambial e acabar com o Fundo Soberano, nós aprofundamos uma crise que o país não precisa nesse momento. Não precisa. Por isso, a manutenção do Fundo Soberano, nós vamos chamar aqui popularmente de colchão de garantias que é preciso ter quando nós nos relacionamos com o resto do mundo, ele é importante. Ele não custa tão caro quanto as reservas cambiais. Aqui nós temos uma divergência de entendimento da contabilidade pública, né? Porque isso daqui são títulos que nós temos. Nós emitimos novos títulos. Nós tínhamos uma reserva, colocamos ali, e em caso de urgência, por exemplo, títulos da Caixa Econômica, que estão ali, podemos voltá-los, mas não colocá-los no mercado. Não é tão simples. Ele apenas serve para criar um respeito fora. Como a taxa de juros tende a ser diminuída por conta dessa recessão construída pela política econômica atual, isso fica melhor ainda. Por isso, é importante, é claro, o Fundo Soberano, nesse momento, é precipitado acabar com ele. Isso não nos leva ao equilíbrio. A crítica que eu faço ao Ministério da Fazenda, e não é uma crítica pessoal, mas de concepção de economia, é que estão tratando a economia brasileira na lógica de um contador, como se fosse uma empresa. Tem que equilibrar a conta, corta despesa, equilibrou, pronto. Sem analisar que cada movimento que se faz na contabilidade social tem um reflexo direto na vida das pessoas. A maneira como está sendo feito pelo governo como um todo, para procurar o equilíbrio,
tem um impacto social tão grande, mas tão grande, que mesmo que a economia volte a crescer nesses patamares que está crescendo, ela não vai conseguir voltar a dar qualidade de vida à população. Voltamos para o mapa da fome. Essa redução do desemprego é uma redução aparente, na essência não mudou nada, porque é tudo serviço informal que as pessoas estão se ocupando e, principalmente, com a lei da reforma trabalhista, a massa salarial vai diminuir. As pessoas empregadas poderão até ser ampliadas, o número de pessoas ocupadas será ampliado, mas a massa salarial destinada a pagar trabalhadores vai ser reduzido, o que vai aprofundar ainda mais a crise que vivemos. Por isso, nessa relação, é importante que se mantenha nesse momento, de forma estratégica, o Fundo Soberano. A pergunta, eu vou aproveitar os senhores que entendem de economia, fazer uma pergunta assim, de quem não entende absolutamente nada, mas que é uma inquietação. Quando a gente usa todas as nossas reservas imediatas, né? A gente vende patrimônio, a gente usa algumas reservas. Para cobrir as nossas dívidas imediatas, o que fica para frente? A gente não fica desprotegido para os próximos anos? A gente não fica sem ter como responder às adversidades que possam vir no futuro? Deputado Alfredo Kaifer. Veja, nós trabalhamos na época de Fernando Henrique, lá em 94 a 2002, algumas vezes com reservas, como você acabou de dizer, 30, 40, 50 bilhões de dólares, num nível mínimo, e a gente conseguiu passar. Eu não vejo nenhuma razão para você ter hoje um estoque de 280 bilhões de dólares. Se a gente chegasse num nível baixíssimo, se poderia, assim, a primeira fotografia daria uma insegurança. Ah, não temos um colchão de reserva. Mas o país, nos últimos 20, 30 anos, mudou absurdamente. Só com o nosso superávit de balança comercial que nós temos, em pouco tempo a gente faria reserva. Outra coisa, a credibilidade institucional do país, com a produção, com uma economia mais vigorosa que nós temos, inseridas hoje no mercado global muito mais amplo, se você tiver uma dificuldade de dólares no exterior, nós absolutamente, do jeito que nós temos a reserva, que é dinheiro nosso, se nós precisássemos buscar, o nosso endividamento externo do Estado brasileiro é muito baixo, Enio. Se a gente precisar buscar um título ou uma dívida lá fora, a gente conseguiria para fazer um colchão, mesmo que fosse com uma dívida lá de fora. Que, aliás, Enio, é uma crítica que eu faço. Na época, quando o presidente Lula assumiu, ele tinha como uma bandeira pagar a dívida externa. Foi um erro que muitos economistas do próprio PT, no decorrer do tempo, alertaram o presidente Lula de que foi um equívoco. O dinheiro, na média, lá fora, sempre custou mais barato do que o dinheiro aqui dentro. Então, foi um equívoco pagarmos a dívida externa ou não contrairmos mais dívida no exterior a troco de buscar o dinheiro no mercado interno aqui, que é caro e que nós disputamos com a economia, com as empresas. Ora, há pouco tempo atrás nós pagávamos 18%, 14% de taxa Selic. Isso custou para nós, para o Tesouro, contas absurdas. Então, se a gente tiver que buscar dinheiro lá fora, é mais barato do que você ter o dinheiro aqui dentro. Então, é possível, sim, administrar com uma reserva muito menor. Isso nos daria uma economia. Veja, se nós pagamos mais de 400 bilhões de dólares por ano em custo financeiro da nossa dívida, a gente reduzir para metade ou para 70% da nossa reserva, veja a economia que nós faríamos. Né? E a gente não precisaria cortar em outras rubricas que a gente está falando, que nos leva, inclusive, a ter que falar em quebra da regra de ouro. Deputado Enio Verri. A divergência nossa é muito grande, até porque o deputado Alfredo Kaifer, ele faz uma análise que ela está correta no curto prazo, mas eu tenho divergência na visão de longo prazo dele. Por quê? Porque é o seguinte, primeiro, há uma concordância nossa em reduzir as nossas reservas cambiais, mas eu chego no máximo a metade. Mais do que isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque isso pode criar uma instabilidade com relação ao resto do mundo gigantesca. Segundo, em relação ao Fundo Soberano. Mas
Principalmente, a dívida externa, ela não é uma coisa contábil. Eu vou de novo discutir aqui contabilidade nacional, uma disciplininha do curso de economia que a gente dá lá para o 3º ano do curso. Não é assim. Você não ter reserva cambial, você não ter reserva nenhuma, depender de dinheiro externo, implica que você tem que se sujeitar às imposições, por exemplo, do malfadado e ultrapassado Fundo Monetário Internacional. É como que se o Fundo Monetário Internacional, no período que ele mandou aqui no Brasil, inclusive em especial no governo Fernando Henrique, não tivesse efeito sobre as vidas das pessoas. Eu tenho muita dificuldade de pensar a economia afastado da vida das pessoas. E eu sei que, por exemplo, se temos poucas reservas e precisamos fazer captações do exterior, precisamos nos sujeitar a algumas regras do mercado exterior, do Banco Mundial, em especial do Fundo Monetário. E a história do Brasil provou que as imposições que eles colocam para nos arrumar recursos são imposições injustas que nos subordinam aos interesses dos grandes bancos e empobrecem mais o país. O Fernando Henrique, de fato, ele administrou o país com contas miseráveis. Mas ele entregou um país com risco Brasil em que número? Com desemprego em que número? O número de falências da micro e pequena empresa era um caos social. Por que isso? Porque é uma concepção. É uma concepção seguinte: a economia mundial determina os interesses dos Estados nacionais, portanto, não cabe ao Estado Nacional desenvolver políticas de inclusão social e de desenvolvimento econômico autônomo. Essa subordinação, ela pode nos levar a equilíbrios contábeis, a médio prazo. A curto prazo nem isso, a médio prazo. Mas leva a um aumento da miséria, do desemprego muito grande, a uma concentração de renda muito grande. A experiência do governo Fernando Henrique, eu tive a felicidade de usar o governo dele na minha tese de doutorado, prova isso. O que fez a entrada, o processo de concentração de capital que aconteceu no Brasil, no governo Fernando Henrique, não foi por conta das privatizações. Todo mundo achava que era isso, né? Não, a privatização foi pequena. O processo de concentração se deu por uma abertura da economia e uma subordinação ao capital internacional. Isso fez com que supermercados hoje, em qualquer parte que estamos assistindo hoje no Brasil, o supermercado da cidade dessa pessoa é uma multinacional. O número de agências de bancos que nós tínhamos pode ter até aumentado, mas o número de bancos que tem no Brasil hoje reduziu drasticamente. Então, o processo de concentração de renda e de imposição de preço ao mercado e de exclusão social é muito grande quando se tem práticas econômicas como essa salientada. Com todo respeito, lógico, ao deputado Kaifer, isso resolve o problema contábil, mas piora a vida das pessoas. Infelizmente, esse debate vai se interromper por aqui, mas a gente sempre volta com essa conversa. Mas esse programa termina aqui. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui, mas você pode revê-lo na nossa página, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.